Então, novamente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar à minha loja mãe, a loja Dharma. Apesar de estar a 2.000 quilômetros de distância, eu posso assim observar, pelo pouco que eu tenho de visão da tela, que a temperatura aí em Porto Alegre é bem mais fria, para dizer o mínimo, não é? Daqui de Brasília. Mas o nosso objetivo, então, princípio hoje, é falar sobre a libertação por meio da sabedoria, não só do frio ou dos sofrimentos físicos possíveis, mas de todos os sofrimentos da condição humana, segundo a visão clássica do Yoga Sutra de Patanjali. Vejam que Patanjali tem a intenção de nos apresentar um caminho de libertação. A primeira coisa, entendo eu, então, a detectar, que foi parte de quase todo um subcapítulo da minha tese de doutorado sobre o tema, até eu vou recomendar, porque está em oferta gratuita pela internet. A tese se chama, é uma tese de ciência da religião, apresentada na Universidade Federal de Juiz de Fora, intitulada O Yoga Sutra como Ciência do Autoconhecimento, uma abordagem teosófica, certo? Então, nessas condições, nós vamos identificar, se quiserem acessar o repositório da UFJF, que um subcapítulo tratou da origem ou causa do sofrimento. Eu estava explicando a alguns irmãos, e justo nesse momento estava se fazendo um encaminhamento do corpo de uma querida irmã aqui de Brasília lá para o crematório. E também por causa disso, eu, tendo assumido compromisso com a palestra, estou aqui, o coração um pouco dividido, porque também gostaria de dar atenções lá, mas pelo menos um pouco eu enviei à distância. Eu, com certeza, presencialmente não conseguiria estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas o sofrimento da morte é o momento em que mais agudamente o ser humano conhece o seu limite. Também é verdade que a velhice traz uma série de limitações, quando já não vem mesmo antes da velhice, através da doença, de acidentes e outras situações que poderão nos trazer todos os tipos de sofrimento. Mas a transitoriedade da matéria é a primeira causa desse sofrimento quando nos apegamos à matéria, ao corpo físico. Então, essa transitoriedade ou contínua mudança é chamada em sânscrito parinama. Para aqueles que não conhecem, eu vou recomendar do livro de Iqbal Chaitanya, A Ciência do Yoga, como um magnífico comentário sobre o Yoga Sutra. E o Sutra 2.15 trata do motivo pelo qual nós deveríamos praticar o yoga para nos libertar do sofrimento.
O Sutra diz, para quem desenvolveu o discernimento, tudo é miséria por causa da dor resultante das mudanças que estávamos considerando, a transitoriedade da matéria e da circunstância, das ansiedades, tendências a hábitos, não é? Os samskaras, bem como dos conflitos que permeiam o funcionamento dos gunas e dos vrittis da mente. Ou seja, não bastasse já existir a doença, a velhice e a morte, nós corremos o risco de nos apegar a hábitos não só circunstanciais e físicos, mas emocionais e mentais. E o conflito entre a tendência a querer que as coisas continuem sob o nosso controle e na conformidade do nosso apego e a contínua mudança do outro lado, cria uma tensão que se chama ansiedade. A ansiedade nos faz, inclusive, sofrer por antecipação. Então, já não bastasse existir a eventualidade da doença, da velhice e da morte, ainda corremos o risco de, por falta de controle da mente ou excessivo apego a esses fatores aos quais criamos hábito, resistir ou sentir medo por antecipação, que é a causa da ansiedade, correndo ainda o risco de não, para usar uma expressão popular, nem conseguir curtir ou regozijar-se daqueles eventuais momentos de satisfação que a pessoa conquistou, ou com a família, ou com as ideias e a profissão, ou, quem sabe, até no nível de satisfação, de prazeres. A pessoa compra uma casa com piscina, mas fica com medo de perder a casa. Então, ela não consegue nem curtir a piscina, porque tem medo que vai ser assaltada ou que alguém vai pular a cerca. Aí, na casa, tem que construir todo um sistema eletrônico, né? E talvez uma cerca elétrica de arame farpado. Ou seja, o ser humano já não consegue nem curtir ou regozijar, satisfazer-se com o que ele conquistou, ou então ele nem conseguiu conquistar a inveja que os outros conquistaram, ou gostaria de fazer uma nova conquista, mas não se acredita capaz. Então, tem a ansiedade de tentar passar no concurso, depois de passar no concurso público. Aí acha que agora se estabeleceu, mas aí quer um salário melhor, tem que lutar por outro. Aí tem a dança das cadeiras quando muda o governo. Enfim, aí trocam todas as coisas. Tudo é instável. E no Brasil eu não preciso entrar em detalhes do grau de instabilidade. Então, as pessoas não estão satisfeitas. Também era o que o Buda dizia. Aliás, dizem que o Sutra 2.15 é o que talvez tenha tido mais influência do budismo. Embora haja uma discussão de datação, se Patanjali viveu antes ou depois do Buda, eu não vou entrar nessas discussões acadêmicas, que eu acho que para nós nada acrescenta, mas sim que a ansiedade pode ser mensurada pelo grau de busca de recompensa ou disposição nesse sentido, que às vezes é frustrada quando o desejo não é satisfeito. Então, nisso, o budismo e o Yoga Sutra se aproximam muito. A primeira nobre verdade do budismo, chamada de Samyak
Não, isso já é do caminho. A primeira nobre verdade é dukkha satya. O primeiro passo que leva à libertação é samyak drishti, dizer, uma reta compreensão para levar a trilhar o caminho e libertar-se de dukkha, que é o sofrimento. Embora eu prefira, pelos motivos já expostos, apresentar a ideia como insatisfação, porque o sofrimento, às vezes, as pessoas veem só como físico. E a insatisfação é um estado psicológico que pode nos acompanhar, mesmo quando não há dor física ou limitação evidente. Não é verdade? Parece aquela nuvenzinha que vai acompanhando a pantera cor-de-rosa onde ela vai e só chove em cima dela, algo assim, de uma atmosfera psicológica que a própria pessoa cria para si mesma e da qual depois não sabe se libertar. Então, por isso, a ideia de que é necessária uma sabedoria de como libertar-se do sofrimento, e isso é muito importante também em Patanjali, quando no Yoga Sutra escrito por ele, ou compilado, há outra discussão se Patanjali é o autor ou só o compilador de uma tradição que já vinha milenarmente antes dele, tudo parece indicar que isso também seja provável, mas estamos falando de uma tradição de mais de 2.000 anos, com certeza. Se foi 2.600 anos atrás, ou 2.300, volto a dizer que me parece menos relevante. Importante é que ele tenha afirmado que a ignorância é a causa do mal ou do sofrimento. O Buda também teria talvez dito que a verdadeira luta não é entre o bem e o mal, mas entre a sabedoria e a ignorância. Afinal, de uma forma ou de outra, tenhamos ou não as palavras exatas, porque em sânscrito a palavra exata é avidya. Vid tem a ver com conhecimento, vidya com consciência. Avidya é a negação, é a falta do conhecimento. Então, nós vamos encontrar que Patanjali afirma que a causa do sofrimento é a avidya, ou a falta de conhecimento da nossa verdadeira natureza. O mesmo, então, parece dizer o Buda ao considerar a avidya, ou a ignorância, como o primeiro dos nidanas, ou das causas interdependentes do sofrimento humano. Então, ele coloca no número 1, nós chegamos à conclusão que é a origem. Assim, também Shankara afirma isso no seu Vivekachudamani, em outros textos conhecidos, ele que é considerado o maior expoente da filosofia Vedanta. Então, nós estamos vendo várias tradições Vedanta do hinduísmo, como também o Yoga Sutra, que é do hinduísmo, o budismo, e eu arriscaria dizer, talvez, também Platão diz o mesmo na República, principalmente enfatiza no seu diálogo Protágoras, que a ignorância é a causa do mal ou do sofrimento. E quem também parece ter dito, se atribuirmos valor histórico aos evangelhos, teria sido o próprio Cristo, ao mencionar em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque se existe um tipo de escravidão da matéria, de submissão, é por causa, então, segundo essa frase, salvo me corrigirem a interpretação, uma falta de conhecimento da verdade é a ignorância. Né? Então, com outras palavras, eu suponho que, embora tenham já usado essas frases para interpretar as mais diversas formas, em essência, a ignorância seria a causa do mal. E aí nós teríamos a convergência de
Platão, que seria considerado por muitos até um neopitagórico, essa mesma ideia teria vindo de Pitágoras e de Buda, como também no Yoga Sutra, na Bhagavad Gita, ou com Shankara, no Vedanta. Então, nós estamos aqui num daqueles pontos importantes, e eu chamaria importantes principalmente no enfoque teosófico, que era o objetivo da minha tese, porque convergem vários grandes santos, pensadores, sábios e instrutores da humanidade num mesmo ponto, que nós pecamos por ignorância, nós sofremos por ignorância, nós causamos o mal por não compreender as coisas como elas são. Então, esse é um ponto que nos parece muito relevante, porque se existe o sofrimento, então ele é consequência da ignorância, mas não apenas de uma falta de erudição. Não estamos falando aqui em diletantismo acadêmico, ou muito menos em mero analfabetismo, embora essas limitações de acesso ao conhecimento também mereçam ser atendidas, até porque senão até os livros que eu recomendei a pessoa não poderá usufruir tão facilmente se não souber ler. Mas a mera leitura do Yoga Sutra não torna uma pessoa um Patanjali. A mera leitura da Bíblia não torna a pessoa um Cristo. A mera leitura do Dhammapada não transforma uma pessoa num Buda. Então, há algo desta ignorância que não se refere apenas ao intelecto, porque senão todos os doutores da universidade, e principalmente os pós-doutores, os pós-pós-doutores, já seriam todos iluminados. E esse não parece ser o caso. Então, retornando à nossa questão, vamos pegar qual é a definição de Patanjali sobre a ignorância. E aí, quem sabe, isso possa nos ajudar. E se me permitirem interpretar já antecipadamente, me parece que é uma ignorância espiritual e não apenas uma questão formal de conhecimento científico, acadêmico, ou qual seja. E vou ler. A avidya, ou essa ignorância espiritual, é tomar o não eterno, impuro, mal e não Atman, portanto, não espírito, como sendo eterno, puro, bem e Atman, respectivamente. Esse raciocínio do respectivamente era muito usado naquela época, mas eu acho que nós estamos mais acostumados com um vínculo direto. Então, eu vou retraduzir esse Sutra 2.5 da seguinte forma. A ignorância, nesse caso espiritual, suponho, se não aceitaremos a argumentação em contrário ao final, porque a sociedade teosófica, graças a Deus, tem liberdade de pensamento e imparcialidade, os irmãos podem fazer seus questionamentos. Não é? Mas, na minha interpretação, a ideia é, a avidya, a ignorância espiritual, é tomar o não eterno como sendo eterno, o impuro como sendo puro, o mal como sendo bem e o não espírito como sendo espírito. Então, vejam que é um estado de confusão cognitiva em que nós temos, às vezes, de dificuldade de ajudar nosso irmão, porque ele busca o bem, talvez no lugar errado, ele busca a felicidade, talvez no lugar errado, ele tem a boa intenção, mas ele não vê onde ele está procurando. E suponho que os irmãos já tenham notado que é difícil ajudar quando a pessoa está cega. Pior cego, diz o ditado, é o que não quer ver, mas mesmo querendo ver, ele pode procurar no lugar errado. Como é que nós vamos ter segurança, para começar, do que é duradouro e do que é transitório? Ou, nas palavras aqui usadas pelo tradutor, o que é não eterno e eterno.
Então, esse é o primeiro degrau de discernimento que nós precisamos conquistar. E por isso também, se me permitirem me apoiar em um livro que eu considero uma introdução ao Vedanta, e que alguns amigos sabem que eu não poderia dar uma palestra sem mencioná-lo, que é o Aos Pés do Mestre. Nós traduzimos, agora chegou a 10ª edição em formato de luxe. Isso é muita areia para o caminhãozinho, não é? Mas já no primeiro parágrafo, diz assim: a primeira dessas qualificações é o discernimento, usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal, que conduz o homem a entrar na senda. Aqui se supõe, claro, a senda espiritual que leva à libertação do sofrimento. É o tema da nossa palestra, certo? Isso é, ou melhor, é isso, mas é também muito mais. E deve ser praticado não somente no início da senda, mas a cada passo, todo dia, até o fim. Entras na senda porque aprendeste que somente nela se podem encontrar as coisas merecedoras de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir riqueza e poder. Então, nós vamos voltar àquele problema anterior de comprar o carro, a casa com a piscina, uma mansão, aí ficam insatisfeitos, querem uma ilha particular, tá? Depois querem fazer uma viagem à Lua ou a Marte. Porque a insatisfação do ser humano e o querer mais, essa gula existencial, não tem limite. A ganância do ser humano, se estimulada, vai ao infinito. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder. Porém, esses bens são, quando muito, para uma vida somente e, portanto, irreais. Ora, há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Este visto tem a ver com o drishta, o primeiro passo do budismo, que é a reta visão, mas também com o último, que é o samadhi. Samyak samadhi é uma visão espiritual, é uma transcendência da limitação corporal. Então vejam que, como também dizia Krishnamurti, o primeiro passo é o último passo, porque a semente do discernimento, que é a sabedoria, numa expressão mais simples e direta das escolhas do dia a dia, vai culminar na percepção final da distinção entre o espírito e a matéria, ou o espírito e o não espírito, como está dito também no Yoga Sutra, que é o último dos pares respectivos, não Atman e Atma. Matéria e espírito, Prakriti e Purusha. Se bem que Prakriti abrange mais do que a matéria inerte física, assim chamada, mas também as emoções e os pensamentos, ou toda e qualquer questão que sofra mutação ou mutabilidade, porque senão está no reino de Parinama, daquela insatisfação causada pelo fato de ser transitório. Então, entre essa observação preliminar do que dura e o que não dura, e, finalmente, a percepção direta em samadhi do que seria, vamos chamar, o espírito, na sua inteira expressão, como é dito também em um idílio do Lótus Branco, a alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Então, nós temos um potencial que é dito ali no Aos Pés do Mestre, que, visto uma vez, não mais se desejará o resto. O problema é chegar nessa percepção direta que acaba com a ignorância, porque é a própria sabedoria, tema da nossa palestra, que leva, pela qual chegamos à libertação.
Só que nesse meio termo, entre o primeiro nível de discernimento e esse último, que é chamado Viveka-Kyati, no Yoga Sutra, o discernimento dito comum, que para já a maioria tem de forma escassa, é chamado Viveka. E o discernimento transcendental, no fim da trajetória, como no Sutra 2.26, é chamado Viveka-Kyati. Entre esses dois tem um degradê de estágio, que vai passar aqui por distinguir entre o impuro e o puro. Porque se eu não compreendo o que dura e o que não dura, menos ainda eu vou dar valor certo às coisas. Então, se eu tenho uma ótica materialista, essa é a crítica de Krishnamurti, por exemplo, aos problemas políticos eternos, ele diz que, no fim, a esquerda e a direita são duas faces da mesma moeda, pois ambos estão baseados na visão material. Então, a própria sociedade teosófica tem outra proposta. Ela propõe uma fraternidade universal. O dia que o dinheiro do armamento foi transformado para se transformar em arados, nós não teremos mais problema de fome, de educação, de saúde. E os dois lados estão empilhando bombas desde a Guerra Fria. Já temos armamento para destruir o mundo 200 vezes, e nenhum dos dois parece que vai ceder, e continuam se justificando, fazendo testes nucleares, né? E dos dois lados, não vem me dizer que algum lado é inocente. Por isso, eles ficam empilhando bombas e para intimidar, já que não pretendem usar, se bem que já há discussão até se vão usar ou não, isso em pleno século XXI, não estamos falando de uma utopia, ou, infelizmente, é as notícias que estão em discussão nos jornais hoje. Não vou entrar em detalhe. Mas, por isso, se nós não descobrirmos o que é eterno e não eterno, muito menos descobriremos o que é puro e impuro. E, segundo uma visão simples, puro é o que é simples. Impuro é o que está mesclado, que perdeu a sua pureza essencial, que não cumpre sua função original. Hoje em dia, tudo se faz para justificar funções contrárias ao uso da natureza. Ninguém está muito interessado em saber qual é o plano divino, com talvez honrosas exceções que assistam esta palestra. Parece que há uma disposição de fazer tudo na contramão e ao contrário. Então, questionam se Deus existe, se há um plano, por que eu tenho que fazer isso e não aquilo. Todas as religiões foram consideradas assim, uma grande superstição. E a ciência pretende se impor com um materialismo científico. Isso está tudo esclarecido na carta número 1 do Mahachohan, não é? Que a teosofia tem dificuldade de encontrar algum lugar para descer seus pés, aí como se fosse uma pomba branca, entre o fundamentalismo religioso de um lado e o cientificismo materialista do outro. Então, nós estamos aí sem o caminho do meio do Buda, sem a sabedoria que é libertadora. Tudo parece que no mundo quer polarizar, e a visão que sintetiza na fraternidade universal não tem o apoio da maioria. Tá? Então, nós vivemos um mundo dividido, e acho que não conseguimos mais distinguir o que é honesto e o que não é honesto, o que é puro e o que não é puro. Há uma confusão de todo gênero nesses assuntos. E, portanto, é o discernimento que está faltando e que não se compra na farmácia. Então, aparecem coisas que eu acho estranhas. Por exemplo, o pessoal querendo defender as árvores a 2.000 quilômetros de distância não consegue nem evitar que a filha cometa um aborto dentro da própria casa. Então, aí, onde é que está a importância da vida? É mais importante salvar um cachorrinho ou um gato do que um ser humano? Enfim, as coisas ficam tão confusas. Os valores estão tão
difíceis de ser distinguidos. E eu coloco isso como uma reflexão. É claro que eu não tenho aqui pretensão de ter resposta a todos os problemas. Pelo contrário, eu estou exemplificando o que o próprio Patanjali dizia, que nós estamos, isto sim, num estado de confusão cognitiva e nos falta sabedoria e por isso o mundo sofre. Então, o próximo estágio, segundo, se nós conseguirmos descobrir o que é pureza, vou dar um exemplo. Gosto muito do exemplo de Mary Anderson, que foi nossa secretária internacional da Sociedade Teosófica, nos tempos da presidente Radha Bonnier, talvez vocês lembrem. Ela dizia, se nós botarmos terra dentro do tapete da sala, bom, eu só estou aqui olhando o tapete que ganhei de presente de casamento, se a minha esposa me ver botando terra aqui, eu sou um homem morto, vai sair a notícia no jornal. Se vocês sabem aí, morte na Asa Sul, crime doméstico e tal, não sei o quê, por que havia terra em cima do tapete, vocês já sabem qual é a temática em questão, tá certo? Mas a mesma terra, vejam que não é a terra que é impura, porque a mesma terra colocada no jardim aqui ao lado, como a minha esposa é paisagista, ela vai dizer que maravilha, uma vez o Ricardo fez algo útil pela casa, etc. e tal, botou até terra no jardim, né? Vai ser um motivo de aplauso que eu nunca recebi. Resultado é que a terra em si não é pura ou impura, depende da função que nós damos a ela. Nós não estamos demonizando a terra, como não precisamos demonizar o sexo, a matéria, mas está cumprindo a função? Essa é a pergunta. A terra no jardim cumpre sua função, em cima aqui, não é do tapete da sala, vai realmente ser um problema. E as pessoas ficam defendendo as coisas fora de contexto. Então, isso já indica uma função cognitiva confusa. Então, a sabedoria está em enxergar de uma forma holística, dentro do conjunto do plano divino, qual é a função de cada coisa e se a função está sendo cumprida. Aí nós estamos na região pura. Quando há, por interesses diversos, uma mescla, aí as coisas já não cumprem suas funções. Alguns apostam até no caos. Eu já vi religiões dizendo, não vou citar nomes, porque tem mais de uma que pensa assim, que primeiro tem que vir o caos para depois vir o Salvador. Porque tem passagens em algumas escrituras que diz que, havendo o caos, o Salvador é obrigado a se encarnar. Aí leem ao contrário, vejam a que ponto chega. Nós temos hoje em dia terrorismo religioso, que é uma coisa que eu não sei se alguma vez foi concebida na história da humanidade. Que os homens se matem e têm se matado em guerras desde o Homo neanderthalis, a gente tenta entender. Agora, usar a religião, que deveria ser uma coisa de elevação espiritual, para matar em nome de Deus, é o cúmulo do absurdo, e está acontecendo em pleno século XXI. A gente não pode mais levar um barbeador, né? Uma gilete no avião, também não vou citar nomes, né? Mas por quê? Porque há terrorismo de todo gênero. As pessoas apostam na destruição, justificando que depois virá o bem. Mas o que Krishnamurti nos ensinou é que o primeiro passo é o último passo e que os meios não justificam os fins, os meios determinam os fins. Aliás, os fins não justificam os meios acabam determinando os fins. Porque eu vou criando condições kármicas cada vez mais caóticas, eu vou colher a destruição, eu não vou colher a salvação. Eu não posso usar o meio da destruição para chegar no bem comum. Eu acho que as pessoas estão muito confusas hoje em dia, por incrível que pareça, não é? Para que serve o sexo? Para que serve a lei?
apostam ir contra a lei, todas teorias conspiratórias, as mais confusas, às vezes nem consigo entender. Tem um site com 700 mil seguidores aí pelo terraplanismo em pleno século XXI. Então, eu tinha um tempo que eu ficava constrangido em falar esses assuntos, repetindo o óbvio. Agora eu cheguei à conclusão, que eu estou ficando velho, que eu tenho que falar o que é óbvio, que era óbvio no meu tempo, mas que hoje não é mais óbvio. A juventude não sabe mais o que é o óbvio. Perdemos as referências. Queremos usar a luta para chegar na paz, e assim criaram o conceito de guerra preventiva, quando tudo que eu aprendi na minha vida em diplomacia é que a guerra era o último estágio, depois de toda a diplomacia tinha falhado. Agora começa com guerra, para depois chegar a um acordo diplomático. Eu digo, bom, alguma coisa eu não entendi. Faz a guerra primeiro para forçar o outro. Então não é diplomático esse acordo, é para constranger o outro a fazer um acordo segundo o meu interesse. Então, isso será a paz? Então, usam fake news o tempo todo, criando ilusões e deformando a lógica linear das coisas. Se eu quero a paz, eu tenho que começar com ela. O primeiro passo tem que ser igual ao último. Claro que o último será expandido. É o que dizia Gandhi, que para chegar na paz, a gente tem que ter a paz. Então, essa é a visão do Yoga Sutra. O Yoga Sutra vai nos dizer, então, que eu vou conseguir distinguir o bem do mal. Porque até o bem e o mal ficam confusos nesse problema. Porque se eu começo a argumentar que eu tenho que usar o mal para chegar no bem, é assim que está o mundo hoje. As pessoas perderam a noção de serem coerentes com os fins que querem alcançar. Ou então estão nos enganando, não querem chegar naquele fim benéfico. E isso as pessoas não veem, porque argumentam que para chegar num fim benéfico tem que começar com o mal. Bom, aí estamos mal. Não vamos chegar lá, nunca. A lei do karma é a lei de causa e efeito. Dependendo da natureza da semente, será o fruto. Eu não posso começar botando uma semente de cactos e depois ficar frustrado que não nasceu uma macieira. Isso seria demasiado inconsistente com a lei da natureza. Mas é assim que andam os argumentos hoje em dia. Está tudo podre, vão apodrecer mais ainda. Não, não é assim. É tirar o melhor grau de ordem possível da desordem que já está estabelecida. Se eu vou apostar em aumentar a desordem, onde é que eu vou chegar? Preciso ser mais lógico do que isso? Acho que eu nem consigo. Então, Patanjali vai nos dizer que tem que haver uma coerência entre os meios e os fins. É o que justamente é o método do yoga. Eu vou me purificando progressivamente até chegar a uma visão clara, que é o samadhi. E nesse espírito, se me permitirem, para que eu possa, então, compartilhar com vocês uma gravura que faz parte da minha tese. É uma tentativa de justificar uma interpretação krishnamurtiana, se posso assim dizer, do Sutra 2.20. O vidente é pura consciência, mas, apesar de puro, parece ver através da mente. Vou ler de novo. O vidente, o ser, o Atma, o espírito, o Drashta, o observador, é pura consciência. Vamos chamar ele, então, de espírito puro. Mas, apesar de puro, veja que aquele conceito de pureza nós já tratamos antes, parece ver através da mente, quer dizer, usa óculos. E se os óculos estão cor-de-rosa, quando o indivíduo está apaixonado, aí ele enxerga tudo cor-de-rosa.
Mas se os óculos estão cinzentos, como um indivíduo que está ressentido, entristecido, deprimido, aí ele acha que o mundo é uma droga, tem que explodir tudo. Ah? Então, o problema da cor dos óculos é que impede o espírito, que é puro, de ver as coisas segundo o plano divino, de ver as coisas como de fato elas são. Então, observem só. Krishnamurti distingue dois tipos de tempo: o psicológico, que é medido pela ansiedade, e o cronológico, que é medido pelo relógio. Ou, se quiserem, nos tempos antigos, nos relógios de sol, pelo ângulo que o sol faz em relação à linha do horizonte. Por isso, para os egípcios, era tão importante o obelisco, que ficava na praça central, para ir pela inclinação da sombra do obelisco se tinha o horário do dia, tá certo? Então, a praça central era, na verdade, um grande relógio solar. Depois o Napoleão foi lá e conquistou os obeliscos e levou para a França, e sabe lá para onde. Se não me engano, já tem um até no Vaticano. Então, enfim, esse raciocínio colonialista que eu não vou aqui expandir, que não é o objetivo da nossa palestra. Mas isso sim, distinguir o tempo psicológico do tempo cronológico. E o espírito, que está sempre no momento presente, porque o momento presente é o único que sempre existe. Se nós tivermos, por contraste, o momento passado, que só existe na memória, e o momento futuro, que só existe na imaginação. Então, o único momento que é real é o presente. Preciso fazer maior argumentação a respeito? Em linguagem moderna, nós vamos dizer que o passado é memória virtual e o futuro é uma imaginação virtual. Mas o único que é real é o momento presente, é o objeto da meditação. Como, porém, trazer essa consciência a não ficar colorida pelo movimento da mente e suas cores também emocionais? Então, os antigos chamavam de espírito, alma e corpo, ou, na visão de São Paulo, pneuma, psique e soma, porque o original é grego, não é? Essa é a divisão cristã. Mas, se vocês quiserem, a divisão do Yoga Sutra, que é baseada no Samkhya, é Purusha e Prakriti, é o espírito e a matéria. Só que, como já expliquei, a matéria, do ponto de vista, preferível talvez traduzir por natureza material. Prakriti abrange tudo que é mutável, então abrange também a alma e o corpo. Certo? Tudo que passa, sofre alteração no tempo, está no reino de Prakriti. Pois bem, então nós vamos ver que, experimentando pelos 5 sentidos a dor, o indivíduo desenvolve o medo de que ela se repita, e o medo é um esforço para evitar repetição da dor. Quando o indivíduo, pelos sentidos, experimenta o prazer, eventualmente ele quer repetir o prazer, isso nós chamamos desejo. Esse movimento do passado para o futuro, que é a projeção de Sankalpa, ou a projeção da mente em Vikshepa, que é uma projeção externa, é a causador do tempo psicológico, que está fundado no apego. Volto a dizer que ele pode ser medido pela ansiedade da busca de resultado ou recompensa. O ensinamento central da Bhagavad Gita é renunciar aos frutos da ação. Fazer a ação pela ação em si e não pelo resultado. Então, se eu for capaz de amar pelo amor e não pela conquista, pelo domínio, pela posse, pelo ciúme, quando então, em geral, o amor tira férias,
Se eu conseguir amar só pelo amor, aí então, esse amor é puro. Todas as outras formas de controle, manipulação, desejo de recompensa, domínio do outro, são impurezas. E o amor nunca causa sofrimento quando ele é puro. As impurezas a ele associadas podem gerar as chamadas dores do amor não correspondido e outras expectativas de resultado e recompensa, para não dizer quando chega no ciúme e na posse, e depois sai aquela manchete de fake no jornal, matou por amor. Porque aí já se confundiram todos os conceitos e a impureza fica evidente. Deveria o amor matar? Essa é a pergunta. Matar em nome da religião faz algum sentido? Ou haverá maior contradição do que essa, como também é citado no Aos Pés do Mestre, lá pelo parágrafo 60, se vocês já observaram, quando é dito no item 61, aliás, o item da superstição, muitos crimes os homens cometeram em nome do Deus do amor. Movidos por este pesadelo da superstição, cuida, pois, para que dela não reste em ti o menor vestígio. Como que nós podemos matar em nome de Deus? Aí toda a lógica e o discernimento estão pervertidos. Quando amamos por amar, fazemos o que é justo apenas por amor à justiça, cumprimos o dever pelo dever e não pela expectativa de alguma recompensa futura ou algum ganho secundário, como dizia Jung, que, na verdade, a neurose é a busca do ganho secundário para evitar a dor primária. Então, é um desvio de função, mais uma vez, da nossa psique. Somente então nossa ação é pura e se preenche em si mesma sem outras intenções. Então se faz como cantar no chuveiro. Qual foi a última vez que vocês cantaram no chuveiro? Isso é uma medida da alegria de uma pessoa. Supondo, é claro, que ela não esteja gravando o banho para vender o CD ou ganhar dinheiro ou ficar famosa porque o vizinho está ouvindo a música. Quando a ação é uma expressão de arte pela arte em si, arte pela arte, vocês lembram daquela companhia de cinema que tinha um leão lá? E artes, graças à arte, esse é o ideal clássico, antigo da arte. Mas parece que não está mais muito na moda, não é? Então, o que eu quero dizer com isto é que, na medida em que a busca de recompensa é o resultado, nós estamos no reino da ansiedade. E aí a meditação fica difícil. Somente então a ação é pura e se preenche em si mesma sem outras intenções. Ela é, portanto, reta a ação. Ação perfeita, sem apego, que não deixa resíduos kármicos pendentes, plenamente presente ou atemporal, porque não se prende no tempo, na medida em que não gera ansiedade por resultados futuros. Não é como certo tipo de amor egoísta que vem acompanhado de uma fatura com data de vencimento, projetando expectativa de ser correspondido, de receber gratidão, recompensa ou reconhecimento. Então, tornou-se para nós difícil entender o que é uma ação reta ou uma ação pura, porque as pessoas já consideram a busca de reconhecimento como um fator que nem se discute. E nós estamos discutindo isso, porque a base da meditação é a coerência entre os meios e os fins. O Buda já havia ensinado à humanidade o nobre óctuplo caminho. Então, ele começa com essa reta observação. Ele vai sugerir, por exemplo, a técnica mais elementar, e nem por isso menos eficaz, de ficar apenas sentindo
a respiração entrar, o ar entrar e sair das narinas. É o uso dos sentidos para nos fixar no momento presente, que é a única porta para o nirvana. Porque enquanto a mente está girando entre a dor e o prazer, o desejo e o medo, ela não para. Por isso nós escolhemos o símbolo do infinito. E é também uma lente que colore as coisas que nós vemos no mundo externo e não percebemos mais nossa própria contradição. Então, se quer que os sentidos que são imediatos deem resultados permanentes, aí se aposta na luxúria, na gula, ou se tem ódio ou ira, porque os desejos não são satisfeitos, aí começam a aparecer os famosos e chamados assim pecados capitais, estão na cabeça dos outros, que são mesclados, e todos os tipos de impurezas cruzadas entre os 7 pecados capitais, não é? Então, nós vamos ver que a intenção de usar técnicas do yoga para nos trazer um momento presente, seja o asana, o pranayama, a observação da respiração, é o início do foco do purusha num espelho que seja tão limpo que ele possa conhecer a si mesmo. Porque a dificuldade, por ironia do espírito, é não se conhecer, é a ignorância da sua própria natureza. Então, nós temos que criar uma mente serena, sem tita-vritis, sem confusões e contradições, que agitam a mente a um ponto que ela não consegue mais serenar. Então, o Senhor Buda havia ensinado à humanidade o nobre e óptimo caminho que leva ao nirvana. Porém, a expressão de que o primeiro passo já é o último passo sugere algo instantâneo, atemporal, nos estimulando a prestar mais atenção na senda do autoconhecimento, do momento presente, aqui e agora, o único momento real. Então, aqui nós encontramos o ponto de convergência do yoga com o budismo, com o Krishnamurti, todas as técnicas de autoconhecimento. É o ponto de convergência onde acontece a batalha de Kurukshetra entre o bem e o mal, todos os conceitos que nós estamos tratando até aqui. Porque a batalha histórica de Kurukshetra menos nos interessa, e sim aquela atemporal. Por isso, o primeiro versículo da Bhagavad Gita, Dharmakshetra e Kurukshetra, diz que antes de ser o campo de Kuru, perto do rio Ganges, onde se deu a batalha, talvez há 5.000 anos, aí começam a discutir na academia quando foi, se foi 5, se foi 4, se foi 3, mas não entram na essência do Dharmakshetra, que é a batalha do Dharma, é o nome dessa loja. É a luta entre o bem e o mal que não está no tempo, ela é atemporal. Ela é um jogo de discernimento, na verdade é uma luta entre a sabedoria e a ignorância. Esse é o tema da nossa palestra. Só a sabedoria, a clara visão, poderá nos libertar da confusão. Será que nós compreendemos como que a mente cria a confusão? Sempre porque ela busca algum objetivo ou recompensa. Porque ela não está fazendo a ação pura. Ela está projetando alguma expectativa de resultado. Então, é dito que o passado e o futuro são meras criações de nossa mente. Ela é virtual, tanto a memória quanto a imaginação, pois a expressão está nos indicando que o tempo psicológico é uma ilusão e, portanto, que todo sofrimento psicológico é virtual, fictício, subjetivo e ilusório. O que é, então, o sofrimento psicológico, se não uma ansiedade criada pela mente de repetir no futuro o prazer já experimentado no passado, ou outra face da mesma moeda, seja dito, que o medo é causado ou criado pela mente de evitar de repetir no futuro a dor experimentada no passado. Isso nós tentamos reproduzir nessa linha vermelha aqui, como vocês estão vendo, a dor projetada gerando medo, o prazer projetado virando desejo.
Mas ambos são formas de apego e duas faces da mesma moeda. Se eu desejo muito passar no vestibular, pode dar o branco, porque subconscientemente tenho medo de não passar. E aí eu não consigo responder a prova. Decorei meses, mas na hora deu o branco. Tá? Ou se eu tenho medo de morrer, na verdade é porque eu desejo viver. O medo não se separa do desejo. Esse é um ponto que Krishnamurti insiste muito. Toda ansiedade é uma fuga da realidade do momento presente, uma perda temporária da atenção que se fixa na expectativa da situação futura, que é virtual, que não é real, pois é projetada pela nossa imaginação a partir das nossas experiências passadas acumuladas na memória. Quando nossa ação está apegada no resultado, ela é motivada pela busca de uma recompensa, portanto, é uma ação egoísta. Cria tempo psicológico que pode ser medido pela ansiedade. E aquela ansiosa expectativa do tempo de amadurecer e colher o fruto, resultado daquela ação. Então, por isso diz a Bhagavad Gita, tua missão consiste somente na ação, nunca nos seus frutos. Portanto, não deixes que o fruto da ação seja o teu motivo. Nem te apegues à inação, que seria a preguiça. Portanto, aferra-te ao yoga. Yoga é habilidade na ação. O que se chama renúncia, deves conhecê-lo como yoga. Tampouco ninguém torna-se um yogi sem renunciar à vontade formativa, sankalpa, esse mecanismo de projetar o desejo para obter uma recompensa. Certo? A palavra sânscrita sankalpa refere-se a essa faculdade imaginativa que faz planos para o futuro. Isso nós vamos dizer é a criadora do tempo psicológico, que nos tira ou nos incapacita de ver que o nirvana está no momento presente. Por isso que Krishnamurti diz que a libertação é atemporal, que é instantânea, porque ela não está no tempo. Ela pode acontecer agora, se a mente serenar. Mas por que a mente não serena? Aí surgem os hábitos. Aí surgem todos os mecanismos que são temporais, que são consequência do karma, porque a mente está dentro do reino de Prakriti. E ela precisa de tempo para se purificar. Então, todo o método do yoga é uma forma de superação da nossa ignorância de maneira progressiva, para que pela meditação comecem a se resolver todos os nós de contradições entre meios e fins, entre pureza e impureza, entre o bem e o mal, entre o que dura e o que não dura. Vamos começar pela pontinha do novelo dessa confusão. Nós percebemos o que dura e o que não dura? Se nós percebemos isso, nem o nosso casamento vai durar. Porque se uma pessoa não sabe distinguir amor da paixão, ela está levada já a fracassar também na área dos seus relacionamentos mais íntimos. Estou exagerando? Bom, eu acho que eu já falei demais, aliás, todos sabem que essa é uma tendência que eu preciso superar.